Vou compartilhar aqui minha tela. Aí vou compartilhar a janela. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, perfeito. Ah, maravilha. Forma da Sim. Maravilha. Eu estou compartilhando aqui com vocês o plano de ensino, né? Que foi disponibilizado também para vocês, né? Da disciplina. Então, assim, basicamente, a disciplina que eu vou dar para vocês é essa disciplina de oficina 3, perfeito? Deixa eu só ver se eu melhoro aqui a questão de... Porque meu vídeo provavelmente deve estar congelando, né? Só um minutinho. Perfeito. Então, a disciplina que eu vou ministrar para vocês, né? É a disciplina Oficina 3, Estratégias para Avaliação e Monitoramento das Escolas de Ensino Médio, né? Aqui está o horário como noturno. É uma disciplina que tem a carga horária, né, de 15 horas. Eu me chamo Eli Severiano Júnior. Então, basicamente, é uma disciplina onde teriam muitas atividades para vocês conseguirem aproveitar melhor o conteúdo que é trabalhado da disciplina, uma vez que essa disciplina ela tem 15 horas só, basicamente aí é o conteúdo de 2 semanas, né? Então, esses conteúdos lá no Moodle, ele está separado em semana 1 e semana 2, perfeito? Aí na semana 1, basicamente, tem a sugestão de leitura aí do livro interativo da sessão 1, que está lá disponível para vocês, e a realização da tarefa, né, que eu renomeei ela aí para atividade 1, que é a organização dos indicadores prioritários da escola. Então, tem um template, daqui a pouco eu vou mostrar lá para vocês, aonde vocês vão colocar ali informações ali importantes, né, para poder fazer a melhor gestão, né, escolar nesse sentido. E aí, na semana 2, é importante ressaltar que essa semana ela basicamente começou no dia 8, né, que foi segunda, então a disciplina ela está disponível desde então. Eu, pelo que eu vi lá, por exemplo, essa primeira atividade já tem 5 entregas, então, assim, é uma atividade que já se encontra disponível para vocês. Peço que vocês a façam, né, com calma, para vocês conseguirem também ali terem o melhor aproveitamento, né, porque como o curso de vocês, a pós-graduação, é de gestão escolar, o objetivo dessas oficinas é realmente fortalecer essas práticas de vocês enquanto gestores escolares, perfeito? E aí, na semana 2, que ela vai de 12 de junho, que basicamente é amanhã, até, na verdade, aqui tá faltando a data, né? Mas aqui eu coloco aqui, ó, 22 de junho, até dia 22 de junho. É a atividade aí de elaboração do plano de ação com os indicadores prioritários. Primeiro, vocês vão pensar quais são os indicadores ali importantes, né, para poder fazer a gestão da escola, e depois vocês vão fazer o plano de ação para poder atender ali aqueles indicadores ali prioritários. Aí essa disciplina, basicamente, ela tem um objetivo de compreender os fundamentos do monitoramento e da avaliação, né, como estratégia ao apoio escolar, pensando principalmente em escolas no contexto do ensino médio, né, como a pós-graduação de vocês é voltada para essa gestão já no ensino médio, utilizar ferramentas e estratégias de monitoramento, né, para avaliação no cotidiano escolar, utilizar indicadores, porque assim, como eu vou mensurar se realmente os objetivos propostos ali pela escola, eles realmente estão sendo cumpridos? Então, para isso, eu preciso ter os indicadores, porque os indicadores que eles vão, digamos assim, me dar o norte
para eu poder ter um caminho a percorrer para conseguir atingir ali aquele determinado objetivo proposto ali pela escola. Perfeito? Pessoal, é importante ressaltar, eu estou apresentando para vocês, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir relatando aí, só peço que vocês levantem a mão, aí, assim, levanta a mão, e aí assim que eu terminar a minha fala, eu já passo para vocês, que aí facilita. Que às vezes também eu vou falando, né, e aí às vezes você vai voltar uma dúvida que era lá no início, eu gosto de ir nesse sentido de ponto a ponto, né, acho que é até melhor para poder facilitar o alinhamento, porque às vezes você não entende o que eu estou falando aqui, quando a gente já chega lá no final, né, do nosso encontro de hoje, acaba que, assim, falta fôlego, né? Não sei se vocês chegaram a fazer outras disciplinas, essa é a terceira disciplina, né, que eu estou dando desse curso, a outra foi a oficina, a primeira foi a pesquisa parte 1, né? Então, assim, por isso que eu não fiz momento, né, onde a gente faz a apresentação, porque eu já tinha, né, feito a primeira vez. Aí vocês podem recordar se vocês participaram na época, que eu fiz a apresentação, expliquei quem eu Sim, era. eu acompanho. Estou desde o ano passado fazendo o curso, já tive disciplinas com o senhor já. Está tudo tranquilo aqui para mim. Maravilha. Tatiane, que chegou agora, e Maiara. Eu pulei essa. Normalmente, assim, para a gente ter, porque a gente sabe que às vezes, quando a gente está fazendo um curso EAD, né, eu terminei uma pós agora há pouco tempo, e aí você fica com aquela sensação do professor bem distante, né? Então, ter esse encontro, mesmo que não seja efetivamente uma aula, assim, propriamente dita, é importante para poder realizar, né, o devido alinhamento das nossas práticas, das nossas ações, até mesmo dos objetivos do curso e para poder humanizar também o curso, né? Isso é importante. Vocês estão fazendo um curso de gestão escolar, então assim você vai lidar, né, não só com números, não só ali com ações e estratégias que a gente vai propor nesse curso, mas vocês também vão lidar com pessoas, né? Então assim com pais de alunos, com os próprios alunos, com os professores. Então, assim, é importante vocês, apesar que vocês todos são professores, então a gente já está meio que habituado com essa prática no dia a dia, né? Mas aí é importante ter isso também durante esse processo aí de formação. Perfeito? A Mayara colocou aqui, né? Estou participando desde o início, tudo certo. Tatiane, se quiser, eu não sei se você já chegou a participar de algum encontro síncrono que eu fiz, ou de outra disciplina. Acredito que sim. Tatiane, você está aí? Perfeito. Eu vou seguindo, pessoal. Aí, outro objetivo aí importante, né? É diagnosticar a realidade da escola, né, com base em dados e nas condições objetivas aí que influenciam a oferta educativa, elaborar planos de ação com foco em melhoria contínua, né, da qualidade da oferta educativa. Por isso que é importante pegar alguns indicadores, mas aí quando eu for explicar a atividade, eu vou mostrar para vocês como isso dialoga com o objetivo da disciplina, né? Porque como é que eu vou chegar a esse indicadores? Então, assim, tem uma plataforma específica onde vocês podem pensar, né, algumas coisas, e aí eu vou mostrar para vocês. Aí, elaborar planos de ação com foco de melhoria contínua. Aí, da ementa da disciplina, né, a ideia basicamente é trabalhar ali os indicadores, né, como é uma oficina, então o objetivo é mais mão na massa, né? Então, por isso que vocês têm o template, e aí dentro desse template vocês vão fazer
a construção, tendo em vista já a realidade local da sua escola. Isso aí é bem importante, porque, assim, é aquela coisa, né, tipo, bem mão na massa, né? Hum, Aí, perfeito. Aí, os prazos, né, eu expliquei. Aí, cada atividade, a primeira, ela vai valer 5, né, da seção um. A segunda atividade, ela vai valer 5, 10 pontos, totalizando ela. E aí, para quem for ficar de recuperação, o que eu faço? Como, às vezes, o aluno ele deixa de fazer a atividade, eu considero a atividade de extrema importância, né, que é uma atividade que ela é selecionada quando eu estou separando os conteúdos da disciplina. Então, o que eu coloco aqui? Eu coloco aqui a atividade, né, que vocês vão fazer. Para quem, por exemplo, professor, eu perdi o prazo. E aí, poxa, eu vou fazer uma outra atividade? Não, eu prorrogo o prazo para vocês finalizarem essa atividade. E após essa finalização, aí é importante vocês se atentarem ao prazo, né? Eu recebi alguns alunos mandando mensagem após o prazo, por isso que é importante esse alinhamento inicial, porque às vezes acaba do aluno ele perdeu o prazo e aí depois, poxa, professor, tem como prorrogar o prazo? Então, assim, é importante vocês seguirem aí os prazos, se organizarem para poder. Sugiro que vocês vão fazendo aí essas atividades aos poucos, né? Tentar dividir aí por semana, não sei, 20 a 30 minutos de cada dia, implementando, e aí depois você efetivamente finalizar a atividade aí dentro do prazo. Aí a bibliografia, né, da disciplina, as referências, tanto básica quanto complementar. Aí eu vou parar aqui de compartilhar, que eu vou mostrar para vocês lá o NEAD. Perfeito? Deixa eu soltar aqui, porque eu quero mostrar para vocês. Vou voltar a compartilhar. Aí já compartilhei a janela do NEAD. Aí, após essa minha apresentação, eu vou disponibilizar ali, né, obviamente, um tempo ali no final para vocês efetivamente tirarem as dúvidas, fazerem perguntas, que eu sei que podem e devem, né, acontecer, porque como a disciplina ela é nova, né? Mas enfim, aí tem um vídeo de boas-vindas, aí vamos direto lá na sessão. Vocês estão visualizando minha tela? Sim, perfeito. Sim. Maravilha. Então vamos lá. Aí, ó, tá vendo? O mesmo padrão das disciplinas anteriores. Você tem a sessão um e a sessão 2. Sessão um tem o livro lá interativo, né? Com os principais conteúdos da disciplina, ó, tá vendo? Tem um texto, aí fala os objetivos da sessão, aí ele explica, né, por que monitorar e avaliar, que faz parte do ambiente escolar, né? Porque, assim, como eu vou, digamos assim, mensurar o desempenho da minha escola, a nível também de gestão, se eu não tenho indicadores. Então, aí ele explica o porquê, porque aí ajuda, né, a definir as ações, verificar o que precisa, reorganizar as atividades, enfim. Aí aí o que acontece? Aí vocês têm que ficar atento, pode acontecer de mostrar outras atividades, mas a atividade que vocês efetivamente vão fazer é a que está aparecendo para vocês. Perfeito? Por exemplo, atividade um, ó, organização dos indicadores prioritários da escola. Aí, tá vendo? Tem um PDF aqui. Aí o PDF, ele mostra, né, os indicadores. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar a segunda janela, que acho que fica mais fácil, senão vou abrir o PDF e aí acaba não aparecendo para vocês. Ó. Vou compartilhar já a segunda janela, que aí compartilha ela inteira. Pronto.
Aqui. Eu abri lá, ó, esse arquivo aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, indicadores da qualidade do ensino médio. Perfeito? Abri esse arquivo. Então vamos lá. Aí é um PDFzinho, né, que tem vários indicadores. Deixa eu ver aqui. Aí, dimensões e indicadores, o ambiente educativo, valorização, acesso, permanência e conclusão, currículo, trajetória de vidas, enfim. Tem várias informações ali, aí ele vai contextualizando, né? O que é o ensino médio de qualidade. Isso até é uma questão assim de muito debate, né? O que realmente é um ensino médio de qualidade? Será que é o que leva realmente, efetivamente, só as métricas, né? Mas, enfim, como a gente está num curso aqui de gestão escolar, a gente tem que se ater às métricas para poder, digamos assim, fazer a escola atingir ali os seus respectivos objetivos. Perfeito? Aí, enfim, aí ela faz uma contextualização ali. Deixa eu permitir aqui a pessoa entrar. Beleza. Aí, enfim, aí tem alguns indicadores. Ali, ó, como utilizar indicadores de qualidade. Aí, enfim, porque, poxa, professor, eu tenho bastante dificuldade em entender o que são os indicadores. Então, eu sugiro que vocês façam a leitura, né? E aí vai facilitar, porque aí vocês vão conseguir organizar os indicadores no contexto de vocês aí, o contexto escolar, né, dentro desse arquivo aí. Então, vamos lá, vamos à atividade. Ó, a partir da exploração dos indicadores do portal do INEP, ou seja, aqueles indicadores lá que está lá no PDF, e o painel de monitoramento do PNE, vamos reunir essas informações em 5 indicadores educacionais que sejam prioritários para o monitoramento da sua escola. Essa sistematização apoiará a elaboração de ações concretas de melhoria para o plano de gestão escolar. Então, tem um templatezinho, né, um arquivozinho, vou tentar abrir aqui para vocês. Deixa eu ver que tem mais gente para entrar. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Aí tem gente, ó, que, por exemplo, já entregou. Vocês são 244 alunos, né? Calma aí que tem mais gente esperando. Tá abrindo aqui? Aí vocês ficam atentos, ó, em relação ao prazo, ó, tá vendo? Tá dando que tem 4 dias restantes, né? Então vocês fiquem atentos aí para vocês entregarem aí dentro do prazo certinho essa primeira atividade que ela já está correndo, né? Dentro do período regular. Depois, obviamente, tem o período da recuperação, né? Ó, tá vendo? Aí você vai preencher ali, ó. Acabou que abriu mais de um, mas tudo bem. Você vai colocar aí o nome da sua escola, o código de INEP da sua escola, o município, né, e o estado. No caso de vocês, né, vocês estão no DF, então vocês vão colocar aí DF. O responsável pela sistematização, seu nome, né? E aí vai colocar a data que você fez, aí você vai reunir, né, os indicadores, aí vai colocar o valor atual desse identificador relacionado à sua escola. Você vai ver lá no painel lá do INEP. Aí vai falar da onde você está tirando esses dados, né? Se é. Boa noite, Flávia. Deixa eu ver aqui que tem uma gente entrando.
Pronto, permitiu o acesso. Aí vocês vão, porque, não sei se vocês observaram, mas ele cita dois locais, né? O portal do INEP e o painel de monitoramento do PNE. Aí o que acontece? Você pode entrar, né, em um dos dois, e aí quando for aqui, você vai citar da onde você está tirando essa fonte de dados relacionado aí à sua escola. E aí depois você vai informar ali o desafio que está ali identificado, ou o problema que está ocorrendo em relação àquele indicador ali prioritário da escola, de acordo com os dados dessas bases. Perfeito? Aí, feito isso, você vai entregar essa atividade, uma atividade, como eu falei, né, bem de cunho prático. Então, vocês têm 4 dias aí para poder finalizar. Então, vocês vão explorar lá o portal do INEP, né, em relacionado à escola. Ah, mas, poxa, professor, eu não sou diretor efetivamente da minha escola, sou coordenador pedagógico, sou professor igual vocês citaram, mas vocês conseguem ter acesso a esse portal e fazer essa retirada dos dados, e aí vocês vão ler previamente, né, aquele texto, deixa eu mostrar aqui novamente, o texto que está disponibilizado na seção 1 para vocês, e aí com base nisso, ó, tá vendo? Os indicadores de qualidade, aí com base nisso, vocês vão efetivamente fazer aí essas atividades, perfeito? Até aqui alguma dúvida, pergunta? Se não houver, eu já vou lá para a próxima sessão. Fiquem à vontade. Aí é só levantar a mão, para quem chegou um pouco depois, né? Só levantar a mão que aí eu vou atendendo aí por ordem. Até aqui alguma dúvida? Beleza. Por enquanto, deixa eu ver, tá entrando aí o Vânia. Diga lá, Leonardo. Boa noite, professor. Eu consegui Boa entrar agora. Só tomando nota aí de consciência da atividade, e que eu percebi que nessa sessão 1 nós vamos pegar os dados da própria escola pelo INEP que tem lá, certo? E a partir daí a gente elabora a atividade, correto? Isso aí. Vocês vão. É porque a ideia é que vocês tenham essa fonte de dados, porque assim, como é que eu vou ter porque essa oficina ela vai trabalhar os indicadores do que vai ser avaliado. Então, assim, para vocês terem esse olhar, vocês precisam ter os dados reais, né? Então, aí vocês vão consultar lá a base do INEP. Aí, tendo isso, vocês vão identificar ali digamos assim, os mais deficitários, né? Então, assim, aí levantando esses mais deficitários, vocês vão citar ali os possíveis problemas, né? Em relação a esses indicadores nessa. Acabei fechando aqui, deixa eu abrir aqui de novo. Vou abrir. É a última coluna, né? Professor, e essa atividade está relacionada a qual disciplina específica? Então, é uma oficina, né? A oficina, ela não, assim, o objetivo é que vocês, digamos assim, em relação às disciplinas que vocês já fizeram, vocês meio que vão colocar a mão na massa, né? A oficina sempre tem esse objetivo, né? Então, assim, é uma disciplina solta? Não, ela está focada em uma construção ali de algo, né? Igual foi a oficina 1, agora essa oficina especificamente, ela está trabalhando só com essa questão dos indicadores educacionais, né? Certo. Da Aí, escola. desculpa te cortar, para eu me situar, essa é a oficina, então, a oficina 2? Oficina 3. Tá, perdão. Eu peço desculpas, professor, que eu tive alguns problemas aí em relação à comunicação, computador e outras questões que eu conversei com a professora Renata, por isso que eu
fiquei ausente aí com algumas atividades, então eu já de antemão peço desculpas, por isso que eu fiquei um pouco perdido aí na situação, tá bom? Então eu já vou anotar aqui que especificamente essas informações que o senhor está trazendo está relacionado à oficina 3 específicas, que agora essas Isso, oficinas, elas vêm com a ideia, com a base, meio que um trabalho de campo, do cotidiano escolar, certo? isso, Pelo que isso eu aí. entendi, é isso. Fechou. Muito obrigado, viu, professor? Ah, boa noite, Renata, tudo bom? Vi que você colocou boa Boa noite. noite. Seja bem-vinda aí. Deixa eu ver, mas alguém tinha levantado a mão, não tinha ou não? Foi só o Leonardo. O Cristiano escreveu assim: professor, acredito que a escola que eu atuo não terá esses dados. É uma escola militar. Então, vocês fazem essa busca porque, independente, por exemplo, eu sou professor do Instituto Federal aqui do Rio. Aí, por exemplo, o Instituto Federal ele tem ensino médio. Então, todos os dados relacionados às escolas de ensino médio, mesmo sendo Instituto Federal, está vinculado, por exemplo, à CETEC, né, dentro lá que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, né, diferente da secretaria que cuida das escolas realmente ali, que tratam só de educação básica, é obrigada a registrar essas coisas, né? Tanto que, por exemplo, os benefícios de aluno, né? Por exemplo, pé de meia, outras coisas assim relacionadas a ensino médio, o registro ele é feito normal. Por quê? Porque é uma escola de ensino médio. Então, possivelmente, mesmo a sua escola sendo uma escola militar, subsidiada aí pelo Ministério da Defesa, ela pode ter aí esses dados, por ser uma escola de ensino médio. Porque não tem jeito, não tem para onde fugir, mesmo independente de ser escola. Vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, tem professores que é da mesma carreira que eu, que dão aula em colégios militares vinculados ali, igual você falou, né, o Ministério da Defesa. Então, assim, escolas da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Então, assim, e também essas escolas precisam ter os dados, né? Porque são dados de escola de ensino médio, né? Porque todos esses indicadores, eles são levados, né? A Tatiana perguntou aqui, pelos dados é feito pelo INEP? Sim, sim. Aí você só precisa verificar o link direitinho, é feito pelo portal. Quer ver? Na própria atividade, é falado aqui. Deixa eu só abrir o. Aqui tem os indicadores. Mas deixa eu abrir a atividade. É porque originalmente a oficina ela tinha 6 atividades. Aí para também não ficar muito pesado, porque são 2 semanas só, né? Aí eu reduzi as atividades, peguei só as principais atividades, porque senão vocês iriam ficar bem chateados assim com o número de atividades, também seria bem cansativo, né? Aí vocês vão procurar lá para os indicadores de escola de ensino médio, né? No portal do INEP. Só lançar com o Google, acho que não é difícil de achar, não. Deixa eu ver aqui. Alguém está com a mão levantada? Aí, se quiser já ir fazendo a pergunta, né? Acho que é melhor. Sou eu, professor. É só um adendo aí nessa questão dos indicadores. Existem algumas situações que o INEP não faz a média, a aferição, né? Que é quando a escola é muito pequena, que o número de alunos é muito reduzido.
como a escola que eu trabalho é uma escola rural, então, assim, teve anos de ter número de alunos suficientes para fazer a prova avaliativa e gerar os dados dela lá, e teve ano que não teve esse número suficiente, aí os dados não são nem divulgados. A prova, ela é aplicada normalmente, né, porque ela é nacional, mas os números, os dados estatísticos lá não são divulgados pela a pequena quantidade de alunos, entendeu? Sim, sim. Aí sugiro para esses casos, o que que vocês podem fazer? Vocês podem, com certeza, sim, todos vocês trabalham cada um em uma escola, com certeza. Você pode consultar algum colega, né, que está ali numa escola, que acho que esses casos são raras exceções, né? Então, assim, vocês podem consultar os colegas, seus de turma mesmo, ou até colegas, não sei, às vezes pode ter algum de vocês que já faça mestrado, doutorado, e aí consultar pares, sabe? Que trabalham, porque professor tem essa coisa, né? O professor, ele nem sempre, assim, meu caso porque eu sou dedicação exclusiva do IFE, mas professor tem a coisa, às vezes, de trabalhar em duas escolas, né? Acredito que seja o caso aí de muitos, né? A não ser que realmente esteja em processo de gestão. Então, assim, você pode consultar uma ou outra escola aí, acho que não seja isso, seja tão difícil assim. Mas, assim, para não perder, é a oportunidade de fazer essa atividade. Deixa eu ver aqui. Leonardo levantou a mão. Pode falar, Leonardo. Professor, mais uma informação aí para eu fazer nos detalhes. Eu sei que lá no INEP realmente ele traz todos os dados configurados em relação à escola, a quantidade de professores, diretores. Me parece que a nota que eu acho que da última prova, que é o Saresp, que Sim. vai me trazer o índice da escola, esse tipo de situação, né? E aí, para essa oficina específica, só para eu entender, eu preciso identificar, por exemplo, questões prejudiciais para a escola, tipo algo muito específico, só para eu. Você pode pegar, uma ação diagnóstica, né? Então, Certo. assim, porque no final, na segunda atividade, você vai montar um plano de ação para esses indicadores. Porque Então, o que eu posso. vocês vão pegar os menores índices. Perfeito. O que eu posso compartilhar algo? Sim? Eu não sei se está acontecendo já em outros estados. Como aqui em São Paulo, o governador atual, ele vem de uma estrutura onde que ele estabeleceu um formato já no Paraná. Não sei se ele também efetivou isso exatamente como está acontecendo aqui em São Paulo, que nós tivemos uma mudança drástica em relação a essa mudança de governo, enfim. Não vou entrar nesses detalhes específicos, mas se tratando do que você está pedindo, hoje a gente já consegue esses dados. Por exemplo, da minha escola, teve a primeira prova do primeiro bimestre, que foi a provão paulista, que a gente chama, prova paulista. Primeiro bimestre, essa semana vai iniciar a segunda fase, prova paulista, segundo bimestre. Quando esses estudantes eles terminam de realizar essas provas, aí eu consigo já ter todos esses dados de cada turma, os maiores indicadores de acertos, os menores indicadores de acertos, por disciplina, por área de conhecimento. Todos nós da escola conseguimos ter acesso a esses dados, identificar, inclusive, aluno, por turma. E isso ele já fez essa amarração de uma forma assim que ele mesmo, ele já consegue identificar. Por exemplo, ele entra lá na minha escola, José Scaramelli, a dirigente e os supervisores de ensino já têm esse acesso de escola por escola, assim como eu, como professor das turmas da escola que eu trabalho e que atuo, e assim sucessivamente. E aí, isso é pertinente ou não? Sim. Se casar com os indicadores, assim, sugiro dar uma olhada naquele material dos indicadores, e aí verifica se os que estão, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, porque ele está levando em consideração só o do portal do INEP, da Prefeitura não, do governo, né? E aí Certo. você verifica se são próximos. Se forem próximos, para mim não tem problema.
Ok, obrigado. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais alguém no lobby. Aí eu vou passar, pessoal. Acho que basicamente acho que foi, né? Eu vou para mostrar a segunda atividade. Aí tendo como base, né, o que vocês fizeram, né, levantaram lá, você vai elaborar um plano de ação para essa escola, né, articulando os dados que você tem, as prioridades que vocês escolheram, né, com base no que vocês coletaram na primeira atividade, e aí vão fazer algumas coisas aí, né? Vão fazer o diagnóstico, levantando ali os dados indicadores em relação ao acesso, permanência, aprendizagem, infraestrutura, clima escolar, e aí depois vocês vão mensurar o seguinte, ó, vai definir ali as dimensões prioritárias, né? Com base nesse diagnóstico, vocês vão escolher 3 dimensões prioritárias para atuação, tendo como base assim esses parâmetros aqui, né? Vão escolher só 3 dimensões, e aí vão escolher alguns indicadores chaves, né? Para cada dimensão escolhida, vocês vão identificar os indicadores mais críticos. Por isso que é importante já nessa primeira atividade, você já pensar ali quais são os principais mais críticos, e aí vocês vão ali porque a ideia do plano de ação é essa, né? Você tem um problema, e aí, como eu vou fazer para poder solucionar esse problema? Quais ações eu vou tomar? E esse é o papel do gestor, né? Você saber como e quando tomar as decisões efetivamente, né? Então, basicamente, você, com base nisso, você vai aí articular ali as metas, né? Aí pode colocar a meta a curto prazo, a longo prazo, enfim. As ações propostas para poder aumentar, né, o que foi mensurado ali dentro daqueles indicadores. Quem serão os responsáveis por poder... porque, assim, dentro do contexto de gestão, a gente tem muito aquela coisa, né? Você tem o dono do processo, você tem o responsável do processo, então você tem várias pessoas ali dentro de uma matriz ali de responsabilidades, né? Definir os prazos de execução, né, para cada uma das atividades ali propostas, então vou montar um cronograma. Eu vou abrir aqui os 2 templates para a gente poder dar uma olhada. Vou abrir o checklist e vou abrir o plano de ação. O meu está abrindo aqui ainda, por causa do antivírus, ele demora um pouquinho a abrir. Checklist, já vou deixar o outro aberto também, para não demorar a abrir o outro, que eu já mostro os 2 de uma vez só. Então, vamos lá, vou abrir primeiro o checklist. Ali, ó. Aí vai colocar o nome da escola, o código GINEP daquela sua escola. Aí, por exemplo, aí tem os exemplos ali. Lembra que vocês vão escolher só alguns? Aí, por exemplo, escolhi infraestrutura.
Escolhi insumos pedagógicos e tecnológicos. Aí tem as subcategorias aqui, os itens, né? Aí, por exemplo, existe área verde? Sim, não. Aí condições de uso. Aí observações. Aí você vai falar já com realidade. Mas poxa, professor, a minha escola tinha poucos alunos e aí não consegui fazer isso. Aí você pode, como você pegou a partir de um colega, você pode, com esse colega que com certeza é um professor ali muito gentil e, digamos assim, doador, então você pode, digamos assim, fazer uma rápida entrevista com eles para poder bater esse checklist, né? Para poder fazer essa atividade. Aí vai colocar se existe, não existe, vai colocar algumas observações. Basicamente é só isso. Essa outra parte aqui não, essa aqui é o esboço. É basicamente só isso mesmo. Aí vamos colocar o diagnóstico. Aí, em relação a tudo, tu vê que, por exemplo, fala das questões, né, pedagógicas, por exemplo, poxa, minha escola é muito pequena e não tem uma quadra, pode acontecer, né? Apesar que vocês estão no Distrito Federal, né? Acredito que ninguém viva numa realidade de uma escola que não tem quadra, mas eu vou citar o exemplo da escola que eu trabalho. A escola que eu trabalho não tem uma quadra poliesportiva, né? Ele tem um campo que já foi um campo sintético que hoje em dia tem só areia e é limitadíssimo, né? E aí a atividade de educação física ela é feita na Vila Olímpica da cidade, né? De Arraial do Cabo. Eu trabalho em Arraial do Cabo, então, que vocês devem conhecer, acredito eu, ou já devem ter ouvido falar, e aí lá efetivamente usam a Vila Olímpica, né, da cidade para poder fazer as atividades de educação física. Então, possivelmente, lá da escola que eu trabalho, esse índice aí, ele deve estar um pouco complicado, né? Mas, enfim. Aí, a segunda parte, aí ele tem aí o template, né, do plano de ação. Aí, primeira parte, a identificação da escola, né? Aí você vai colocar quem preencheu, qual é seu cargo, a data. Aí descreva as principais necessidades ou problemas identificados com base no diagnóstico da escola. Ou seja, tendo em vista aquele diagnóstico que você levantou, você vai descrever ali as necessidades, né, os problemas que você consegue observar. Porque para você ser um gestor com um bom desempenho, não basta apenas você, digamos assim, ter uma visão superficial da coisa, né? Você tem que ter ali a sistematização de como aquilo se comporta e como você pode ali superar aquele respectivo problema. Mas, enfim, aí vai citar o problema prioritário, vai mostrar qual é a dimensão que está relacionada, né, a esse problema, o impacto na qualidade da oferta, né, o que isso atrapalha. Aí a meta, né, em relação àquilo, a ação que você planeja, a justificativa, né, para aquilo, quem vai ser o responsável pelo processo, os recursos necessários, as fontes também, porque é muito importante, a gente que trabalha em administração pública, sabe que por muitas das vezes, principalmente quem está no contexto de gestão escolar, né, por muitas das vezes você tem que fazer articulações, né? Eu vejo, por exemplo, dentro do contexto dos institutos federais, pelo menos na realidade aqui no do Rio, às vezes, por exemplo, para fazer uma quadra ou um laboratório específico, às vezes a gente não consegue só com orçamento ali anual, precisa às vezes de uma emenda parlamentar. Eu não sei se isso efetivamente acontece na realidade escolar de vocês. Tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Porque, às vezes, o que acontece? A dotação orçamentária que a escola ela recebe, né, para aquele período, ela não é o suficiente para poder cobrir, né, todos os seus gastos. E aí, muitas das vezes, fica dependendo, né, de complementação de orçamento, de emenda parlamentar, enfim. E aí, o prazo também para essa ação. Aí vai colocar as metas também, né? Que vocês têm. Opa, pode falar.
Pode falar, Leonardo. Não, e aproveitar falando o que o senhor falou, uma coisa que eu vi muito comum acontecer na escola, nessa minha experiência, é que eles têm muita questão, se uma verba é destinada para um fim específico, ela não pode ser utilizada para outro contexto que Ah, não sim. seja aquele em específico. E aí, muitas das vezes, existe outro setor com maior exigência e necessidade, e só que aí tem a verba, mas só que ela não pode ser utilizada para aquela finalidade específica. Sim, tem a verba de capital, verba de custeio. Então, assim, são necessidades ali que só podem ser realmente aquele valor, né, aquela dotação orçamentária, ela só pode ser gasta efetivamente com aquilo que é determinado, né? Realmente tem ainda tem esse limitador, né, dentro da escola. Mas, enfim. Aí o orçamento, né? Aí também é importante vocês mencionarem, né, o que precisa ali, né, tipo para poder comprar, né? Verdade, José, concordo com você. A fala do Leonardo é bem pontual, né? Porque assim acontece muito assim nas escolas do Rio, né? Essa questão do orçamento, a limitação do orçamento. Mesmo assim, até na rede federal também tem isso. Não sei se no Distrito Federal, eu costumo brincar que o pessoal do Distrito Federal vive uma outra realidade, né? Eu vejo uns vídeos, às vezes, não sei se é verdade, mas assim, que as escolas distritais, elas têm, assim, sabe, uma infraestrutura magnífica, tem... Olha, eu vou falar para vocês, assim, do IFB, né? Esse curso é oferecido pelo IFB, o pessoal aqui do Instituto Federal do Rio, fala que o IFB ele tem um campus que é uma biblioteca gigantesca. Não sei se vocês já foram. Aí, assim, é a biblioteca padrão de todos os institutos federais de todo o Brasil. Aí a gente fica, caramba, já pensou a gente com aquela biblioteca? É um campus de biblioteca, é uma coisa assim, é o sonho de qualquer professor, né? E, então, assim, aí para mim a realidade, não sei se é isso, a realidade que vocês têm no Distrito Federal é essa coisa assim, bem, assim, primeiro mundo quase. Mesmo sendo educação pública, é isso mesmo? Pode falar, é Danilo, não é? É Danilo, isso. Não, eu sou gestor de uma Isso. escola de Brasília aqui. Não é isso, não. A nossa realidade não é muito diferente do restante do país, não. Eu estou na gestão já há 10 anos e na escola há 25, e a gente enfrenta as mesmas dificuldades que a maioria dos gestores pelo Brasil enfrenta. Falta de estrutura física, um número muito grande, uma rotatividade muito grande de profissionais, né? A gente, às vezes, até para implementar algum projeto, alguma situação aí, realmente a gente depende de emenda parlamentar, coisa desse tipo, porque o recurso que a escola recebe anualmente, ele mal dá para você manter o cotidiano da escola ali. A gente enfrenta Sim. as mesmas dificuldades que o restante do país. Ah, perfeito. Bom saber disso, Danilo. Eu achei que era só no Rio, né? Mas, assim, acredito que a realidade de vocês seja com certeza, assim, pelo menos dos institutos federais eu sei que é, porque Brasília tem um campus biblioteca, assim, um campus Não, sim, enorme. mas é porque, assim, professor Eli e colegas, o que se divulga é só aquilo que é bonito e perfeito, né? Mas não condiz com 100% da realidade, não. Então, lógico que o que cheguei para vocês, né? O pessoal só quer mostrar as coisas boas. Realmente tem grandes escolas com grandes estruturas, escolas novas, mas a grande maioria. A gente enfrenta as mesmas dificuldades que vocês aí, falta ambiente, falta laboratório, falta quadra, quando tem a quadra não é coberta, quer dizer, assim, tem escolas que tem banheiro de shopping, mas a grande maioria tem torneira vazando, quer dizer, não é muito diferente, não. Ah, tem essa demanda. Ieda, você levantou a mão, pode ficar à vontade. Sim, e acrescentando aí o nosso diretor, né, porque eu também sou de Brasília, até a internet, né? A internet, se a gente quer ter uma internet na escola, a gente tem que dividir os valores, que a escola pública que não tem internet disponível para o professor, né? Caramba! Aí vai fazer um trabalho. Biblioteca,
longe de ser uma biblioteca, né, equipada. A biblioteca do IFB é uma maravilha, né? Então, é um campus biblioteca. Me mostraram um vídeo, aí eu falei, vocês estão brincando. Aí me mandaram um vídeo, eu vi o vídeo, eu falei, é verdade mesmo. Sim, você Até vai fiquei você vai ali curioso. no campus, você pede um livro, aí se lá não tiver, eles já sabem qual campus tem o livro, entendeu? Aí é outra coisa. Agora, se tratando de escola pública, chega a ser triste, né? Mas é a nossa realidade, não é só de São Paulo, Rio, né? Todos os lugares. Bom saber disso. Porque, infelizmente, né, a educação, ela, por muitas das vezes, né, pelos governantes, estou falando de modo geral, né, ela não é vista como prioridade, né. Em alguns casos até né, você vê ali algumas ações, né, mas, assim, é muito complicado, né, você vê ali os professores, eles sempre, assim, eu acho bonito, né, essa questão bem, assim, motivadora, né, de estar sempre ali brigando pelos direitos, né? Acho que isso é Sim, muito bonito. e nós estamos vivendo, não sei nem se cabe, né, a gente comentar sobre isso agora, mas a gente está vivendo um momento em que o professor ele está sendo taxado, está sendo julgado, está sendo, né, massacrado. Mas eu vi uma cena esses dias, no sábado letivo, que o professor estava no mercado junto com as crianças pedindo a doação. Eu acredito que seja para uma festa junina. Aí isso aí ninguém mostra, né? Que o professor está ali batalhando junto com os alunos. Eu acredito que seria que era um sábado letivo. E eu achei até estranho, né? Mas assim, é a doação mesmo, né? Sim, o professor ele tem essa coisa, né? Assim, de estar sempre buscando o melhor, né? Assim, mesmo com a limitação ali orçamentária, né? Você tenta fazer ali o seu melhor, né? Eu sei que, assim, pode acontecer, não nas escolas de Brasília, nem na do Rio, alguns professores que efetivamente deixam, né, o seu ofício um pouco de lado, mas creio eu que ou seja a minoria, ou basicamente isso não exista. Em sua maioria, eu vejo realmente essa questão, essa união, né, de atingir, né, os objetivos ali esperados, né? Até porque, assim, eu acho que para você ser professor, efetivamente ser só professor, você tem que gostar. Eu, por exemplo, minha formação de início, depois eu fiz licenciatura, mas não era para ser professor, mas assim, eu me encantei com a profissão e, enfim, não quis saber de outra coisa. E hoje eu sinto orgulho, sabe, de ver os alunos eles crescendo, se formando, ganhando o mundo. Você vê umas coisas, né? Por exemplo, eu tive agora um aluno que era meu bolsista de projeto, né? De iniciação científica, aí virou militar, né? Eu sei que não é o ideal, mas é legal, tu vê ele se formando e fala, poxa, professor, eu participei do projeto, me ajudou bastante, aí eu fiz a prova, passei. Aí tive um aluno que fez o intercâmbio em Portugal agora no semestre passado. Então, assim, você fica todo orgulhoso. Acho que assim a grande satisfação do professor seja esse, pelo menos da minha parte, né? Eu fico orgulhoso em ver o que o aluno ele tá se tornando, sabe? Depois daquela formação ali que você tá propondo para ele, né? Então acho que isso é bem legal mesmo, e muito bacana. Às vezes a- aluno que você nem lembra, por exemplo, eu ouvi falar uma pessoa que foi um aluno meu, né, de uma pós-graduação assim em EAD, e que ele daqui a um tempo vai ser colega meu de campus, vai ser professor lá também, substituto durante o período, mas assim, você fica, caramba, que legal, né? Você deu aula para a pessoa. Então, assim, acho que o que me motiva hoje são essas questões, né? Assim, que são, assim, para além da carreira, né? É lógico que você tem também outras coisas que você faz que te satisfaz, questão de publicação, questão de também conhecer as pessoas, enfim, de compartilhar, porque eu falo que a educação, né? Todo mundo sabe aqui, vocês são todos professores, né? A educação ela é muito do compartilhar, né? Por muitas das vezes você aprende
mais, né, com o aluno do que você ensina o aluno, né? Então, assim, isso é bem bacana, essa via de mão dupla. Mas, enfim, vamos retomar, aí para finalizar aí a parte do orçamento, né, eu já tinha falado, aí observações que vocês quiserem colocar aí, nessa parte que vocês acharem interessante, para essa parte aí do plano de ação. Então, montou o plano de ação, vocês vão enviar aqui os dois arquivos, tanto o checklist quanto o plano de ação, perfeito? E aí, feita essa atividade, já tem gente que já enviou, bem célere, né? Ainda nem começou a semana 2, mas a pessoa já enviou. Mas, enfim, aí vocês têm esse tempo aí para fazer a atividade, tem um tempinho extra depois, né, no finalzinho, mas acredito que seja isso. Aí vou deixar esse momento final aí para vocês tirarem dúvidas, perguntas, ficarem à vontade aí. O vídeo acho que congelou. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Não, é porque assim foi tão bem explicado que não teve dúvida, não sobraram dúvidas, não. Ah, então tá Obrigado, bom. professor. Ótima noite, bom trabalho. Muito obrigado, viu, professor? Então tá perfeito, pessoal. Para mim foi um prazer aí estar com vocês, né? Mais uma noite. Espero aí revê-los em mais disciplinas, né? Qualquer coisa, vocês não deixem de acionar, né? Os tutores, e aí, se precisarem, eu também estou aí à disposição, né? Porque efetivamente quem faz a correção das atividades são os tutores, então por isso que eu peço que vocês os procurem. O preenchimento é no próprio arquivo? Isso, você faz no próprio arquivo e depois envia o arquivo. Perfeito? É isso, pessoal. Então, deixa eu parar a gravação aqui. Porque se eu não parar, aí eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Deixa eu parar aqui.